Olá pessoal, nessa época de uma grande pandemia, toda essa crise de saúde, existem dois assuntos que eu gostaria de comentar hoje. Hoje nós estamos no dia 5 de maio de 2020, numa situação bastante preocupante com toda essa repercussão que essa pandemia, que esse coronavírus pode trazer. A primeira questão que eu queria falar é sobre a certa insistência que existe em alguns segmentos da sociedade de fazer uma legislação para controlar principalmente o que afeta o mercado de locação. E depois, para não deixar a coisa simplesmente pendurada, eu queria dar uma sugestão de uma conduta que eu entendo que seria conveniente que o Poder Judiciário tomasse. Falando da primeira parte da questão que eu chamo de legislite, quer dizer, uma maneira que existe uma personificação da nossa sociedade no sentido que as coisas têm que ser resolvidas por meio de uma legislação. Mas no caso específico agora das relações de locação nessa crise de pandemia que nós estamos vivendo, é uma situação um pouco mais complexa, né? Primeiro, deixar claro que minha posição é absolutamente clara, e todo mundo que me consulta eu respondo que a solução correta é através da negociação entre as partes, onde se tenta chegar a uma composição com visualização da realidade fática que existe, né, que está acontecendo, e todo mundo sabe o que está acontecendo, que não é que está se pedindo uma revisão, às vezes não é uma aventura jurídica, é uma realidade, é uma dificuldade que uma boa parte dos segmentos da sociedade está passando. Então, a solução dos conflitos sempre vai passar por isso, por flexibilidade, por conciliação, por negociação. Mas me preocupa quando começam a querer aprovar uma legislação modificando as relações de locação. A primeira coisa que me passa na cabeça é o seguinte: nós temos uma situação muito grave, mas ela se espera seja verdadeiramente passageira. Quer dizer, nós estamos vendo uma crise de saúde, uma crise que está repercutindo economicamente, mas embora ela não tenha uma data específica para terminar, a gente sabe que, como todas as pandemias, ela vai chegar no fim. Então, se prevê que futuramente as relações comerciais vão voltar a uma certa regularidade, possivelmente diferente daquela que a gente tinha até o ano passado, mas a tendência é que a gente consiga se restabelecer. O que acontece no caso das locações é que as locações são celebradas por meio de contratos, e os contratos têm critérios e têm normas próprias, né? Critérios são considerados como sendo lei entre as partes, e faz parte do princípio da segurança jurídica que os contratos têm que ser cumpridos, são atos jurídicos perfeitos e acabados. Existe uma extensa quantidade de doutrina prevendo que a legislação não deve alterar esses contratos. Então, contratos que estão vigentes, estabelecidos e funcionais, quer dizer, eles foram celebrados por uma legislação anterior. As locações são reguladas praticamente em todas as suas questões pela Lei 8.245, que é a Lei de Locação, que regula desde a falta de pagamento até a revisão dos contratos e, enfim, todas as relações contratuais, ou grande parte das relações contratuais, são resolvidas por essa lei. E essa lei, infelizmente, não faz previsão para esse tipo de situação, uma pandemia, uma grande situação de estão praticamente ingressando num lockout. Então, a minha percepção é a seguinte: não se deve fazer uma legislação agora por uma questão que vai ser resolvida ou vai ser possivelmente resolvida com a superação da pandemia. Eu tenho a impressão que essa legislação, se vier a ser feita alterando os valores de locação, as formas de pagamento, pode repercutir em outros tipos de problema. Muitas vezes os próprios locadores, sejam pessoas físicas, jurídicas, acabam tendo suas próprias dificuldades, e essa legislação poderia ter um efeito talvez até multiplicador do seu problema, em vez de restringir a dificuldade daquele período, daquele ponto específico que tem. Então, essa matéria poderia ser explorada durante muito tempo, mas a primeira colocação que a gente quer fazer hoje aqui é nesse sentido, que se acredita que se deve evitar de fazer uma legislação específica para resolver as dificuldades locativas que vão surgir decorrentes da pandemia. E o que nos remete então à segunda parte do tema. Então, qual seria a perspectiva de solução para esses conflitos que vão surgir, que certamente vão surgir? Vou tentar fazer uma sugestão de qual seria a conduta do judiciário como órgão que vai atuar na tentativa de solução desses conflitos. Bom, a finalidade do Poder Judiciário especificamente é essa, é a solução de conflitos.
Certamente, em virtude de todas essas circunstâncias, essa situação que está acontecendo, vão haver muitas ações, já devem haver muitas ações, sejam de falta de pagamento, ações revisionais, que vão ser ou não ser deferidas, enfim. Quando não houver conciliação entre as partes, o que vai acontecer é que vão ser ajuizadas ações e o Poder Judiciário vai ter que atuar para achar uma solução. A ideia que eu entendo que pode ser a grande colaboração do Poder Judiciário, e eu não ouvi falar absolutamente nada nesse sentido, é que todo o Poder Judiciário, principalmente o civil, especificamente o civil, disponibilize uma estrutura de conciliação para a solução desses conflitos. Existe, obviamente, várias dificuldades, porque essa conciliação, evidentemente, só pode ser tentada a partir do momento em que existe um processo judicial dentro do Poder Judiciário. Então, a solução que eu estou entendendo que vai ser cabível é que o Poder Judiciário instrumentalize uma forma muito específica, concentrada, disponibilizando pessoas, disponibilizando espaços físicos, disponibilizando os meios necessários para se fazer essa conciliação. Nesse primeiro minuto, evidentemente, teria que ser por meios virtuais, porque não existe possibilidade de se fazer uma reunião com várias pessoas. E, em sequência, quando houver possibilidade em termos de saúde pública, que o Poder Judiciário disponibilize, então, espaços físicos e que, com meio de uma instituição de pessoas e de estruturas, se tente chegar a uma solução para todos esses conflitos que vão surgir. Especificamente, eu estou falando das questões de locação. Agindo dessa maneira, eu acho que o Poder Judiciário estaria prestando um grande e inestimável serviço para toda a sociedade, na superação das dificuldades que vão surgir, e estaria atendendo aquilo que a gente comentou anteriormente, que a grande finalidade do Poder Judiciário é a solução de conflitos, que não precisa necessariamente ser por uma sentença, da qual cabe recurso e tudo mais, mas tentando aproximar as partes e tentando fazer essa aproximação com os argumentos que são evidentes, né, que são facilmente perceptíveis e que uma solução conciliada sempre vai ser melhor. Então, pessoal, é isso. Gostaria de deixar claro minha posição pessoal é essa: não se deve fazer nenhum tipo de legislação estabelecendo modificações dos contratos de locações vigentes. E a segunda questão é essa, que eu gostaria de ver o Poder Judiciário fazendo um esforço de promover uma grande conciliação entre as partes para a solução dos seus conflitos. Obrigado.